Olá, bom dia, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa aula de geometria, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela dos ângulos notáveis, né? Por que será que são conhecidos como ângulos notáveis? Então, quero que vocês prestem bastante atenção. Daquela tabela que eu apresentei para vocês na aula anterior, que ia de 1 grau até 90 graus, os valores de seno, cosseno e tangente, aqueles valores normalmente são informados, né? No momento que você vai fazer aí um teste, por exemplo, se você for participar lá do PAS, por exemplo, esses valores serão informados. No entanto, na maioria das vezes, quando nós temos as situações de 30, 45 e 60 graus, esses valores não são informados, você vai ter que saber, né? Então nós vamos passar aqui hoje para vocês uma forma diferenciada para que você possa entender bem e gravar esses valores, tá? Então, ó, apresentando para vocês, eu tenho aqui seno de 30 vale meio, que é o mesmo que 0,5, né? Aqui eu tenho seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Aqui eu tenho seno de 60 graus que vale raiz de 3 sobre 2. E aí o cosseno, ó, tem uma inversão. O seno de 60 e o cosseno de 30 são iguais. O seno de 30 e o cosseno de 60 também são iguais. E aqui no meio nós temos valores iguais, né? Tanto o seno como o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. E a tangente é um pouquinho diferente, né? Os valores tem raiz de 3 sobre 3 para 30 graus, 1, que é o mais fácil de gravar, né? Tangente de 45 graus vale 1 e tangente de 60 graus vale raiz de 3. Bom, como que vocês podem gravar esses valores? Por exemplo, imagine o ano que vem vocês lá participando do PAS, cai uma situação de trigonometria em que você tenha que usar um dos ângulos notáveis, né? 30, 45 ou 60 graus. Para que a gente possa gravar um pouquinho melhor, nós vamos usar o recurso da música, tá? Olha o professor João pagando um mico agora, né? Então eu vou ensinar uma musiquinha para vocês e gostaria que vocês em casa, aí sozinhos, né, isolados no quarto, para que ninguém fique ouvindo, você pudesse também cantar. Então a musiquinha é uma adaptação do Jingle, né, lá do Natal. Então nós temos assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, falo pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. A voz não é tão boa assim, né? Mas acho que deu para entender. Eu vou cantar novamente, só que agora de uma forma bem pausada, né? Para que você possa entender melhor, né? Como seria preencher essa tabela usando esse DIN? Então seria assim: 1, 2, 3, tranquilo? Depois, 3, 2, 1, inverti. Tudo sobre 2, tudo sobre 2. Essa é a musiquinha. A raiz vai no 3, a raiz vai no 3 e também no 2, na parte de cima. A tangente é diferente, falo para vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Espero que tenham entendido. Então, se der, se aproprie dessa musiquinha. É uma brincadeira usada em cursinho normalmente, para que você possa gravar, tá? Então use esse jingle aí, para que você possa memorizar. Bom, então nós temos os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, já definidos, tá? Volto a falar. Em qualquer situação que tenha 30, 45 e 60, é habitual não informarem o valor do seno, cosseno e tangente. E algumas vezes, em algumas situações até informam, mas a maioria das vezes eles querem que vocês saibam exatamente quais são esses valores. Bom, aí eu tenho uma situação, uma aplicação que eu tirei lá do livro de vocês, da página 252, tá? Nós vamos analisar juntos agora. Diz assim, ó: 2 amigos determinaram a largura de um rio adotando o seguinte procedimento. Inicialmente, eles ficaram frente a frente. Então, inicialmente aqui, ó, os 2 menininhos ficaram frente a frente e em margens opostas do rio. Após um deles se deslocar 30 metros, verificaram que o ângulo formado entre eles e uma das margens era de 60 graus. Acho que o desenho fica bem claro. Inicialmente esse garotinho estava aqui, né, na outra margem, e aí ele se deslocou. Eles estavam um à frente do outro, se deslocou.
E aí quando eles se olharam, eles perceberam que o deslocamento equivaleria a exatamente 60 graus. A partir dessas informações, qual a largura do rio? Bom, então nós vamos ter que calcular, deixa eu passar aqui na frente, esse valor aqui, ó, a largura do rio, né? Nós só temos essas informações. Bom, está dizendo que o deslocamento do menino foi de 30 metros. Então, desse ponto a esse ponto, ele se deslocou 30 metros para que formasse ali o ângulo de 60 graus. Muito bem. Observe que esse ângulo é um dos ângulos notáveis. Ó, voltando aqui na tabela, eu acabei de apresentar. Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 graus. Então, ele é um ângulo notável. Observe que não foi indicado, né, qual o valor dos 60 graus para seno, cosseno ou tangente. Bom, sabendo já dos ângulos notáveis na tabela, agora sim a gente pode pegar esse triângulo retângulo e calcular o x, que é exatamente o quê? Exatamente vai ser a largura do rio, né? De uma margem à outra. Bom, vamos analisar, depois volta a ser tudo aquilo que nós já tínhamos aprendido, nada de diferente. Eu quero o cateto oposto e eu conheço o cateto adjacente. Isso nós já aprendemos. Que cateto oposto e cateto adjacente não é seno, não é cosseno, é tangente. Então eu vou resolver isso aqui pela tangente de 60 graus, que é pegar a medida do cateto oposto e dividir pela medida do cateto adjacente. Bom, quanto que vale tangente de 60 graus? A importância de saber montar essa tabela. Nesse caso, nós já sabemos que a tangente de 60 graus vale exatamente, ó, tangente de 60 graus, vale exatamente raiz quadrada de 3. Então, eu venho aqui e substituo por raiz quadrada de 3, que é igual a x sobre 30. Multiplicamos meio pelos extremos, eu vou ter que x é igual a 30 vezes raiz de 3. Detalhe, se não tivesse aparecido aqui no enunciado, para você adotar a raiz de 3 como 1,7, essa já seria a resposta, 30 raiz de 3. Mas no caso, ele pediu que você adotasse, no lugar de raiz de 3, 1,7. Então, nós vamos ter aqui que substituir o valor aproximado da raiz quadrada de 3, que vale 1,7. Então, isso aqui, ó, essa multiplicação desses fatores, vai me dar exatamente a largura do rio. Então, vamos fazer aqui, ó, né, como seria 1,7 multiplicado por 30. Né? Então, aqui 0, 0, 3 vezes 7, 21, aqui 2, 3 vezes 1, 3, 1, 2, 5. Soma-se tudo, eu vou ter 0, 1, 5. Uma casa decimal envolvida, o 30 é número inteiro. Então, eu recuo a vírgula uma casa. 51,0 é o mesmo que 51. Então, a largura do rio é de 51 metros. Espero que você tenha compreendido bem. Se dediquem bastante na resolução das atividades. Um abraço.